Olá pessoal, meu nome é Sérgio Ival Exílio, sou professor da Rede Municipal de Ensino, sou professor de Ciências. Hoje nós vamos dar continuidade às aulas do 9º ano. Vamos falar um pouco sobre os elementos químicos, sobre a tabela periódica, como acontece essa distribuição eletrônica. Falamos na última aula a respeito dos ácidos, ainda vamos falar dos básicos, mas antes de fazermos uma introdução direta a esses compostos, eu diria assim, precisamos relembrar ou falar um pouquinho a respeito desses elementos químicos, suas distribuições eletrônicas que começamos a ver na aula anterior, número atômico, número de prótons, números de nêutrons, e entender melhor sua funcionalidade. Falamos também na aula anterior a respeito dessas substâncias homogêneas, heterogêneas, substâncias que a gente consegue separar, substâncias que a gente não consegue separar. E hoje a gente vai dar uma ênfase maior a esses elementos da tabela periódica, as famílias, como elas são distribuídas na tabela, esses 118 elementos que são tão famosos mundialmente e que, quando são descobertos, alguns elementos, quando são descobertos, alguns elementos novos são inseridos automaticamente nessa tabela, que ela tem um conhecimento global, conhecimento anual, ou aliás, perdão, anual não, conhecimento mundial. Então, assim, só para lembrar também desse período que a gente está vivendo ainda, a gente ainda está vivendo um período muito difícil, um período de muitas incertezas, mas eu gostaria de lembrar vocês para ficarem em casa, né? Mandar um abraço para todos os professores da rede municipal que estão gravando ou que não estão gravando suas atividades, mas que de alguma forma estão encaminhando todos os trabalhos que estão sendo realizados para seus alunos de algum jeito. Às vezes a gente sabe que muitos dos nossos alunos têm menos recursos, mas o trabalho é feito com o mesmo carinho. Muitos desses professores que não aparecem para vocês, que não estão fazendo essa gravação, mas estão realizando um trabalho tão importante quanto as gravações. Então, assim, mandar um abraço para todos os professores da Rede Municipal de Ensino de Ribeirão, que estão se esforçando, distribuindo material, entregando material, chamando o aluno, mandando uma mensagem, mandando uma foto, mandando uma mensagem pelo WhatsApp. De alguma maneira está dando um jeito para que essas aulas que nesse período aconteçam para vocês em casa. Então, assim, nem sempre é muito fácil, às vezes cada um tem um recurso a mais ou a menos, mas todos os profissionais da área da educação, todos os professores estão se esforçando muito para que essas aulas, essas atividades cheguem até vocês. Então, com relação ao pessoal do 9º ano, a gente vai falar sobre esses elementos químicos que iniciei a gravação, só para a gente lembrar, dando continuidade à aula anterior. Então, assim, quando a gente fala em química, alguns alunos se assustam, professor. A gente está no 9º ano, a gente já vai ver química, e na verdade a química, a física, elas fazem parte de um conglomerado de entendimentos, de uma situação que é de ciências, e esse bloco de ciências acaba se subdividindo, porque a partir do ensino médio você já vai ter uma área mais específica com relação a, eu diria, a continuidade dessa ciência. Vai dividir em biologia, você vai ter a matéria de química, a matéria de física. E para que a gente tenha uma noção, para que você consiga chegar ao ensino médio com o mínimo de conhecimento de ciências ou de elementos químicos ou de física, a gente precisa, a partir do 9º ano, fazer essa distribuição melhor de atividades. Então a gente está dando uma explicação rápida aqui, básica, desses elementos químicos que compõem a tabela periódica, que estão sujeitas, que eu diria assim, que está sujeita a novas alterações à medida que esses elementos vão sendo descobertos no planeta todo, ok? Vamos dar continuidade aqui só para a gente lembrar. A tabela periódica
é organizada em linhas horizontais, a gente vai ver daqui a pouco, em ordem crescente de número atômico, que são o número de átomos, né, por cada elemento. Tanto o primeiro elemento químico, que aparece da esquerda para a direita, na parte superior, que é o hidrogênio, né, que é o elemento de menor número atômico. Aí logo à sua direita vem o hélio, que tem uma representação de H maiúsculo e E minúsculo, a gente chama de nomenclatura, mais fácil de entender assim. Tem um número atômico igual a 2, depois vem o lítio com o número atômico 3, em seguida o berílio com o número atômico 4 e assim por diante. Então, assim, a classificação dentro da tabela ela segue regras de identificação desses possíveis elementos. Então, a gente precisa só lembrar que em algumas situações eles são dispostos de acordo com grupos e a gente vai entender melhor. Ó. Só lembrando aquilo que a gente estava comentando aí, o hidrogênio, o lítio, berílio, sódio depois, mas observem que na mesma linha horizontal do lítio, do berílio, que tem número atômico 4, do lado direito, você encontra o boro com número atômico 5, o carbono com número atômico 6, o nitrogênio com número atômico 7, o oxigênio e assim por diante. E assim a gente continua vendo essa tabela periódica, todos esses elementos, a importância desses elementos, como funcionam e como eles estão distribuídos atomicamente, eu diria assim, com relação a esse número de átomos, número de prótons, número de nêutrons, dentro dessa tabela. Essa classificação crescente de número atômico permite organizar esses elementos em grupos ou famílias. E aí a gente vai entender esses grupos ou famílias através do estudo ou entendimento dessas colunas que possuem propriedades semelhantes. Além disso, essas linhas horizontais também nos dão a ideia dos átomos desses elementos, da quantidade de átomos desses elementos. Ok, gente? Vamos lá. As famílias estão dispostas em colunas, eu diria na vertical. Né? As colunas são chamadas de grupos ou de famílias. Esses nomes são bem apropriados, porque esses membros possuem várias características físicas, emocionais, psicológicas semelhantes. Na verdade, não chega a ser emocional nem psicológica. Na verdade, do ponto de vista da tabela periódica, quando a gente faz uma relação à família, faz uma relação direta a essa identificação por esses grupos. Além disso, os membros de grupos específicos possuem também esses objetivos, eu diria assim, muito parecidos. Quando a gente se refere a uma família normal, obviamente. Da mesma forma, esses elementos pertencentes ao mesmo grupo têm essa identificação química muito semelhante. Por isso que a gente chama de família. Isso acontece porque os elementos químicos que estão em uma mesma família possuem a mesma quantidade de elétrons na camada de valência, isso é, na última camada eletrônica, nessa distribuição eletrônica, eu diria assim. Então, a família 1 possui todos os elétrons na camada de valência. Um elétron na camada de valência, perdão. A família 2 possui todos possuem 2 elétrons na camada de valência, que é a última camada. A família 13, ou 13ª, a família 13 possui todos possuem 3 elétrons na camada de valência. Família 14 e assim por diante possuem todos 4 elétrons, 4 elétrons na camada de valência. Família 15 possuem todos 5 elétrons na camada de valência, na sua última camada eletrônica. Família 16 possuem todos 6 elétrons na última camada. Família 17 possuem todos 7 elétrons na última camada. Família 18, 8 elétrons na última camada. Segundo a União Internacional, eu diria assim, da Química Pura e Aplicada, né, que a gente chama de UPAC, né, essas famílias e tabelas devem ser ordenadas de 1
ao número 18. Algumas dessas famílias possuem nomes muito diferenciados, muito especiais. E aí a gente pode dizer a família 1, família dos metais alcalinos, né? A família 2, metais alcalinos terrosos. Família 16, calcogênios. Família 17, família dos halogênios. Família 18, família dos gases nobres. E aí a gente segue só mostrando a vocês toda essa distribuição e o nome de cada família. Famílias alcalinas, alcalino-terrosos, calcogênios, halogênios e a família dos gases nobres. Só para a gente identificar melhor e poder mostrar isso de uma maneira mais prática na tabela periódica. E os outros grupos de família que a gente vai ver daqui a pouco. Ainda hoje existem tabelas periódicas que usam a numeração mais antiga, que usavam acompanhando as letras A ou letra B. Essas letras também eram muito utilizadas para dividir alguns subgrupos, grupos de representação de elementos que se encontravam em transição, em transformação, em mudança, eu diria assim. Né? Esses elementos representativos, antigamente eles eram todos membros das famílias que tinham o número acompanhado pela letra A, por exemplo. Família 1A, família 2A, família 3A, 4A, 5A, família 6A, 7A e 8A. Hoje, eles estão na família 1, 2, 13, de 13 a 18. São os elementos mais importantes da tabela periódica e são também os mais estudados em todo o ensino médio, ou seja, são os elementos que vocês mais vão trabalhar, eu diria assim, para formar compostos, para fazer distribuições eletrônicas, para entender misturas, entender algumas situações consideradas importantes dentro da química. Todos os elementos representativos possuem o seu elétron mais energético, eu diria assim, situado no subnível S ou P, que na verdade a gente vai entender que é uma distribuição eletrônica dessas valências, dessas situações. Esses elementos de transição, antigamente eram todos membros também das famílias que tinham o número acompanhado pela letra B, e aí a gente está vendo de 1B a 8B, ou 8B, perdão. Mas hoje são os membros mais conhecidos pela família, da família 3 à família 12. Esses elementos são representados na região central da tabela, gente. Todas essas letras, 1A, 2A, 3A, 1B, 2B, são na verdade números que foram atribuídos junto a letras para facilitarem o entendimento ou a localização de determinado elemento dentro de uma tabela onde você vai encontrar 118 elementos diferentes. Esses elementos são utilizados no dia a dia, dentro da sua casa, em compostos químicos. Quando a gente diz assim, o cloreto de sódio, né? Quando a gente diz assim, H2O, são compostos, porque na verdade são união, H2O. Então você percebe que tem o hidrogênio e tem o oxigênio, tá certo? Então são utilizados dentro de casa. O H2O é água que você tem dentro de casa. Mas para que o químico, o cientista, ele pudesse explicar melhor, que ele pudesse entender melhor, ele fez uma distribuição por elemento dentro de um espaço físico que ele chama de tabela. Essa tabela é onde se encontram todos esses elementos. Esses elementos são distribuídos de acordo com uma numeração, que a gente chama de número atômico, da última camada eletrônica, e eles vão se agrupar de acordo com algumas semelhanças. A gente está falando aí muita letra, muito número, e volta para a tabela periódica. Professor, está um negócio meio maluco. Não, tem calma. Na verdade, você precisa entender que existe uma classificação. Alguns cientistas espalhados pelo planeta
começaram a fazer experimentos e descobrir novos elementos. Existem os elementos que ainda estão sendo trabalhados, que a gente chama de elementos de transição, de transformação, e existem os elementos que já são considerados conhecidos, que não sofreram mais alteração. Esses elementos foram distribuídos em um mesmo espaço. E, obviamente, mesmo sendo 18, sempre 18 elementos classificados, eles estão distribuídos por uma tabela horizontal, em uma linha horizontal e outra vertical, que a gente chama de colunas também, mas para facilitar a nossa visualização. Para saber que quando você misturar um elemento com o outro, você vai ter ou um cheiro, ou um sabor, ou uma nova composição. Então, esses elementos que foram descobertos na natureza, que foram manipulados para serem descobertos na natureza, eles passaram a ter uma identificação numérica e se encontram em um mesmo espaço. Professor, e para que eu vou usar isso? Em que eu vou usar isso durante toda a minha vida? Vai sim. Quando você tentar entender o que acontece no planeta, quando você entender um sabor diferente, um cheiro diferente, uma atitude, uma organização de um composto diferente, você vai entender que alguns desses elementos foram utilizados ali. Então, por isso que é importante que você saiba. Mas a ciência em si, quando a gente muda a forma de um elemento, quando a gente eleva esse elemento a uma determinada temperatura, a gente consegue mudar essa forma, a gente consegue mudar isso. Então, tudo isso tem a ver com o nosso dia a dia e a gente está tentando explicar, tentando entender melhor. A camada das eletrosferas são representadas por níveis de energia desses elementos. Assim, a camada K, L, M, N, O, P e Q constituem, eu diria assim, rigorosamente a seguinte ordem, ou respectivamente, para ficar mais bonito: primeira, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e o sétimo nível de energia desses elementos, dentro dessa ordem, ok? Aí só para a gente entender, esses elementos de transição externa são aqueles que estão expostos regularmente como os demais elementos da tabela periódica. Eles são representados em uma região central da tabela. E seus elétrons mais energéticos, mais fortes, ficam no subnível, porque eles vão ficar classificados em níveis, mas ele fica no subnível D. Esses elementos de transição interna, diferentes de transição externa, são elementos que estão abaixo do corpo principal da tabela e são de duas séries: a série dos lantanídeos e a série dos actinídeos. Seus elétrons são mais energéticos, os seus elétrons mais energéticos ficam no subnível F. A gente vai tentar mostrar para vocês. Então, assim, esses elementos de transição externa se encontram na parte superior da tabela, os elementos de transição interna na parte inferior da tabela, e a gente vai tentar mostrar como eles são os elementos representativos de um lado direito, do lado esquerdo, e a série dos lantanídeos, e dos actinídeos, como estão distribuídos aí para vocês observarem bem nessa tabela periódica, ok, pessoal? E aí, período de linhas, o período, na verdade, é representado, cada período é representado por linhas. As 7 linhas horizontais representam períodos. São os períodos que indicam a quantidade de camada eletrônica que os átomos desses elementos possuem. Por exemplo, todos os elementos do primeiro período, na primeira linha da tabela, possuem apenas uma camada eletrônica, a camada K. Enquanto isso, todos os outros elementos do segundo período da segunda camada eletrônica pertencem à camada K e L, e assim por diante. Ok? Só para a gente entender melhor o que eu acabei de explicar. A gente vai vendo aí essas linhas, 1, 2, 3, 4,
5, 6 e 7 são identificadas e classificadas, como eu falei anteriormente, como períodos. São essas linhas horizontais que a tabela apresenta, só para a gente entender melhor. Perfeito? E aí a gente volta para aquele princípio básico, que é átomo. Na verdade, é o nome que é dado ao formador, diria, da matéria, porque a gente sabe que matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Mas esse átomo é dado a tudo que ocupa espaço e dá uma ideia também de formação do conhecimento, de formação de espaço, de massa, de peso. Esse nome foi proposto pelo filósofo grego Demócrito de Leucipo. Demócrito, são dois filósofos, e Leucipo. Elementos químicos, moléculas, substâncias e matérias. Elementos químicos, moléculas, substâncias e matérias orgânicos ou inorgânicos são formados por esse grupo de átomos que a gente já tem a ideia aí, tá certo? Só para a gente entender essas camadas eletrônicas, como funcionam esses prótons, esses elétrons, esses nêutrons, que são forças positivas, neutras ou negativas, e mantém esse interior do átomo em equilíbrio. Eu poderia